você continua aqui acompanhando os Pingos nos Is. Estamos já fazendo contato aqui com Brasília para acompanhar ao vivo, em tempo real, você sabe, a live do presidente Jair Bolsonaro. Toda quinta-feira a gente transmite ao vivo, na íntegra para você. A gente está só esperando aqui a formação da nossa rede. Quem está nos acompanhando pelo rádio também vai poder curtir, junto com quem está na internet, a live do presidente Jair Bolsonaro. Agora sim, seja bem-vindo, você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News, ao vivo, a live do presidente Jair Bolsonaro. Perdão. O que mais é? Sobretudo, a reflexão sobre o mistério do corpo de Cristo, né, presidente? A salvação que nos foi trazida pela encarnação de Cristo. Eu acho que é uma data importante tanto para os católicos... Os cristãos de maneira geral, né? É a fé. Você não pode obrigar o cara a ter fé. Você tem ou não tem? Eu tenho. Eu também. Eu acredito no milagre, a minha sobrevivência em 6 de setembro de 2018. Sem dúvida. Os médicos falaram ali, como eu cheguei lá na Santa Casa de Juiz de Fora, era uma situação que mais 3, 4, 5 minutos eu tinha ido embora, porque até eu tomei 3 litros de sangue. A maneira como a faca cortou, né? Não passei. Realmente sangraram demais a gente aí. Né? Tem problema aí? Não, pode Ok? E depois, o milagre até da eleição, né? Sem meios nenhum, mas com apoio popular muito grande, nós conseguimos eleger. E agora eu quero tocar nesse assunto. Se tiver alguma observação, você faça, né? Essa semana, o Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar uma ação que está lá, tinha assinatura do PT, da Marina Silva e do Boulos, né? Buscando aí impugnar a chapa Bolsonaro-Mourão. Bem, qual é a materialidade disso aí? Acredite, qual é a materialidade? Vamos lá? Em setembro de 2018, tinha uma página entre centenas de milhares que existe, e a página chamava-se Mulheres contra Bolsonaro. Como existiam dezenas de milhares contra e a favor. Né? E essa página, então, talvez em 100 mil, né? Foi hackeada. E o pessoal mudou o título. Em vez de Mulheres contra Bolsonaro, passou a ser Mulheres com Bolsonaro. Mudou-se apenas uma palavra. Okay? Então, esses partidos, depois das eleições, vendo isso, ajuizaram uma ação dizendo que a mudança foi decisiva por ocasião das eleições. Acho que a gente está ali com algum problema na conexão com o presidente Bolsonaro. Acho que talvez volte, mas de qualquer maneira é a live ao vivo do presidente Jair Bolsonaro, que você acompanha toda quinta-feira. O presidente vai falar sobre os assuntos da semana. A gente está fazendo contato. Não é a primeira vez, né, que há problemas no Facebook, na transmissão do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, de novo, então, alguma falha técnica ali, mas assim que for restabelecido o sinal, a gente traz aqui ao vivo para você. Você sabe, é assim mesmo. A gente põe na íntegra, ao vivo, a fala do presidente e depois, na sequência, a análise dos nossos comentaristas. Mas, de qualquer maneira, né, Zé Maria, queria falar com você. A expectativa é que o presidente fale principalmente sobre a recriação do Ministério, né, um assunto que gerou certa polêmica aí nas últimas horas, né, acusações contra ele, então deve ser possivelmente um dos assuntos tratados aí, um dos assuntos do pronunciamento do presidente Bolsonaro, né, Zé? Ele se refere a 2 processos contra ele na Justiça Eleitoral, inicialmente, né? É um absurdo, porque a Justiça Eleitoral só trata de assuntos eleitorais e esse assunto fica na gaveta lá para ser usado mais tarde, sei lá, e não decide nunca. E outros estão ainda para serem julgados. Eu fico me perguntando por que não há uma decisão imediata. Mas a expectativa é toda essa mesmo, para o presidente explicar melhor qual é a participação aí do grupo de apoio do Congresso Nacional ao governo Bolsonaro. Eu já antecipo que não se trata de um apoio do Centrão, como tem sido colocado, Vou ter que te interromper. A gente já está aqui, então, com a live do presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá. Proceder o que está sendo julgado, pela continuidade das investigações, a Polícia Federal vai entrar em campo para buscar saber, então, quem foi que hackeou essa página milagrosa de Mulheres contra Bolsonaro, que virou-se Mulheres com Bolsonaro e decidiu as eleições, segundo aí o PT, o Rede, né? Marina Silva, PT e
PSOL, do Boulos, PSOL Boulos, tá certo? Presidente, acho que vale o senhor dizer, qualquer um que acompanhou o fenômeno das eleições de 2018, que já vem sendo estudado tanto no Brasil quanto lá fora, sabe que uma das principais características da sua campanha foi justamente o da descentralização. O senhor não tinha um marqueteiro ali coordenando nada, o senhor não tinha uma equipe, digamos, de grandes especialistas. O que o senhor tinha era o apoio popular. Então, esse apoio popular se mostrava ali das mais diversas formas. As pessoas se expressavam nas redes sociais, se expressavam nas ruas e iam criando ali novas formas de apoiar o senhor. Aqui mesmo presumindo que fosse um apoiador seu que tivesse feito aí essa bobagem de entrar lá na comunidade. Evidentemente isso não muda nada, e mesmo que mudasse, não seria responsabilidade sua, não seria responsabilidade de ninguém. Agora, se eles acham que você simplesmente atribuir, assim, 57 mil, sei lá quantas mulheres tinham naquela comunidade, o voto no senhor, será que também não deveria ter a responsabilização das pesquisas eleitorais que atribuíam a milhões de eleitores uma oposição ao senhor, que dizia que o senhor perderia para qualquer candidato no segundo turno? Primeiro dizer que não iria para o segundo turno. Primeiro dizer que perderia para qualquer um que fosse para o segundo turno comigo, né? Realmente é uma tentativa ali por parte desse partido de querer decidir no tapetão. Logicamente que a gente fica preocupado, mas não tem cabimento prosperar uma ação nesse sentido. Não existe. Né? A gente fica até, com todo respeito ao TSE, que tem obrigação de apurar as coisas, mas, no meu entender, deveria ser arquivado de ofício essa questão aí, nem levar para frente. Agora, os que votaram, os 3-2 que votaram pela continuidade, não quer dizer que, caso descubra lá, voltou na frente, eles venham votar pela cassação da chapa. Se bem que eu vi um ministro falando, pelo menos, dizendo que se descobrisse qualquer ligação desse raio comigo, seria passível de cassação à chapa. Tudo bem, vamos em frente aí. Tem um navio que saiu hoje de Belém do Pará em direção a Fernando de Noronha. Dentro desse navio a nossa rainha Damares. Tá? Esse navio da Marinha está lotado de cestas básicas. Até chegar daí de Marajó, vai passar na cidade de Afuá e Muaná. Tá? Esse navio com cestas básicas é doado pelo Carrefour e a Associação de Supermercados de São Paulo. Também tem um navio da Caixa Econômica, patrocinado aí pela Caixa Econômica Federal, outro pelo INSS. Estão pagando benefícios sociais por ocasião das suas paradas até a ilha de Marajó. Então, para muita gente é um feriadão aí, para a nossa Damares, ela está aí no navio, navegando, né? Obviamente, né? Obviamente navegando, para fazer ações sociais junto àqueles mais necessitados que tiveram seus problemas agravados, não só com a pandemia em si, bem como pelo efeito colateral da pandemia, que trouxe o desemprego, a diminuição de renda dos informais, a diminuição da atividade industrial, também o fechamento de comércio patrocinado pelos governadores. Tá? Então, logicamente, esse trabalho aí da Damares é louvável para todos nós. Se o senhor me permite aqui, eu acho que vale a pena a gente mencionar que a gente tem alguns reconhecimentos que vão na contramão do que tem sido dito pela imprensa. Então, a gente tem visto, por exemplo, organizações internacionais como o Banco Mundial, OCDE, reconhecendo o trabalho que vem sendo feito pelo governo federal no combate à pandemia. A gente teve dados sendo liberados recentemente que mostram que o Brasil investiu no combate à pandemia e no alívio também aos efeitos do isolamento e tudo mais, o dobro dos países emergentes, como o próprio Brasil, e um valor acima da média dos países avançados. Ou seja, mesmo os países avançados que estão ali no G7, no G20, investiram menos do que o Brasil, por determinação do senhor. Vale dizer também que foi feito um reconhecimento já da situação de calamidade pública já em janeiro, antes mesmo do Carnaval, quando era um ponto crítico ali, talvez para conter a propagação do vírus no país, além de uma série de outras medidas que ajudaram a preservar empregos e minorar os impactos que o senhor disse aí das medidas desastrosas tomadas por outras autoridades. Deixa eu aproveitar aqui o programa da Jovem Pan, Pingos nos Is, estamos acompanhando. Então eu pedi àqueles que estão no meu Facebook, está empatado, empate técnico, né? Facebook nosso 42 mil, Pingos nos Is 40. Então quando acabar a nossa participação aqui, eu peço para você que sintonize ali na Rádio Jovem Pan, Pingos nos Is,
tá certo? Para você acompanhar até os comentários que vão fazer depois dessa passagem nossa aqui. Também, Foco no Brasil, o que é isso aí? Canal. Um canal do YouTube, Foco no Brasil também, Foco do Brasil, está com 10 mil. Vamos continuar aqui então. As questões da OMS, Organização Mundial da Saúde. É uma organização que o tempo todo está na direita e está na esquerda. Está oscilando, bastante contraditória, já assumiu posições aí favorável ao isolamento e contrário ao isolamento, favorável à máscara, contrário à máscara. A penúltima foi contrário às experiências com a cloroquina, e depois favorável às experiências com a hidroxicloroquina. E a penúltima, que nunca vai ser a última, é a questão da transmissão por parte de assintomáticos. Primeiro disse que os assintomáticos, a chance de transmitir para outra pessoa é quase zero. E depois não deixou de desmentir, mas falou que existe a transmissão. Quem sabe 0,01 dos assintomáticos. Então ela falou isso aí para confundir. E não foi claro, Não foi claro em dizer até que ponto aquelas pesquisas chegaram. As observações chegaram. Simplesmente era quase impossível a transmissão e depois disse que é possível a transmissão. Esse possível pode ser cada 1 milhão um transmitir, pode. Mas a OMS, no meu entender, perdeu a credibilidade. O presidente Donald Trump saiu da OMS. Quantos milhões de dólares por ano? Os Estados Unidos era o maior colaborador, retirou essa colaboração, pediu uma investigação, inclusive nós temos aí um grupo de países do qual o Brasil faz parte, que vem solicitando uma investigação independente da condução da pandemia por parte da OMS, que é importante lembrar que também é mantida com dinheiro do contribuinte brasileiro, um valor bastante menor, mas que vem aí fazendo toda essa confusão. Sobre essa coisa, presidente, das pessoas assintomáticas, muita gente aqui no Brasil tentou dizer, não, distorceram a fala do OMS. E não foi o que aconteceu. Quem olhar ali vai ver muito claro ela dizendo, nós temos recebido dados de uma série de países que rastreiam pessoas assintomáticas, o contato delas com outras pessoas, e nós constatamos que a transmissão nesses casos é raríssima, praticamente inexistente. Isso quem disse foi a chefe da equipe técnica de combate ao coronavírus dentro da OMS. Depois que eles viram que não pegou bem, que não casou ali com a abordagem política que eles tinham dado, eles vieram falar, mas não tem como saber quem é assintomático e quem é pré-assintomático. Mas esses estudos citados por ela fazia justamente essa diferenciação e mostrava, olha, uma pessoa assintomática, depois de tantos dias, está tranquila, ela pode ter contato, e a carga viral é muito baixa e não vai ter nenhum risco aí de transmissão. O que acontece, a gente vê casos, é que, por exemplo, o homem está infectado, ele é assintomático, a esposa e os filhos não pegam o vírus. Apesar de dormir na mesma cama, um casal, ver televisão, almoçar junto. Eu fui lá em casa, peguei e pegou. Tem aqui, da minha frente, aqui tem um cabra da peste, aqui, o Mozart, primeiro tenente do Exército, esse parabéns, recém-promovido presidente do Exército, Moça, é do quadro de QAO, veio de sargento. Ele foi infectado, descobriu. Não teve sintoma. Quase que descobriu no final, já estava curado. Já estava curado, já estava imunizado, ficou preocupado porque ele teve um problema coronário há pouco tempo, e na casa dele ninguém pegou. Então, era um caso típico de assintomático que a esposa e os filhos não pegaram dele, por ser assintomático. Lógico, se outra pessoa não fosse assintomático, tivesse contraído o vírus e, por exemplo, feito algum contato com a família dele, teria pego. Então, um caso claro aqui do lado do... Toda onde do Ceará, moça? Granja. Granja do Ceará? Isso. Tá certo, valeu. Um abraço, Ceará aí. Vamos continuar aqui? Explicações sobre dados do ministro Pazuello. Então, começou na Globo, TV Globo sempre potencializa qualquer coisa contra a gente. É um espaço de televisão que não tem nada para falar de bom de nós do Brasil, tudo é contra, mas os dados começaram a ser apresentados mais tarde, mas dentro do dia. Não serviu para fazer o Jornal Nacional, a TV funeral aí não teve espaço naqueles 2, 3 dias, e o mundo caiu em cima do Pazuello. Tá certo? E o Pazuello logo depois explicou, não só naquela reunião de ministros que houve a última nossa terça-feira, bem como no mesmo dia
ele foi inquirido por deputados lá na Câmara dos Deputados e saiu muito bem explicando aí do porquê mudou, não a metodologia, mas mudou algumas coisas para que os números fossem mais claros. Você tem que dizer quantos morreram naquele dia. Tá? E aquela carga de óbitos que vieram de dias anteriores, tá? Ele tem que ser diluído nos dias anteriores. Você publica ali do lado. Hoje chegaram também a informação de mais X pessoas que perderam suas vidas, infelizmente, em virtude aí do vírus. Tá? Então, está bem claro, os dados em tempo real, vai chegando, vai botando ali, até que complete a última unidade da federação. Aí está fechado ali o quadro. Quem quiser ir anunciando enquanto vão chegando os dados, vai anunciando. Nada demais, uma onda, dizendo que nós queríamos esconder números, daí começou a nos comparar com Venezuela. Valeu, TV. Comparar com a Venezuela, com a Coreia do Norte, com outros países aí, comunistas, e dizendo que a gente queria esconder. Ninguém quer esconder número, não tem problema nenhum. A gente lamenta as mortes, e se tiver faleceram 10, a gente bota 10, faleceram 1.000, a gente bota 1.000 lá. Agora, vale lembrar que nós estamos investigando, tem muito dado que chega, né, e a população reclama que a pessoa, praticamente uma série de problemas de saúde, tá, entrou em óbito, até o momento, pelos que os familiares sabiam, não tinha contraído o vírus e aparece lá no óbito como Covid-19. Isso não é uma pessoa ou um caso, são dezenas de casos por dia que chegam nesse sentido. Isso é o que acontece, né? O que é que querem ganhar com isso? Tá? Tem o ganho político dos caras, só pode ser isso, aproveitando aí as pessoas que falecem para ter um ganho político e para culpar o governo federal. Olha, não tem como impedir essa doença, o óbito, né? O que acontece na verdade? Tá? Quem contrai o vírus, se tem comorbidade, se tem uma idade avançada, são pessoas mais fracas, né? A possibilidade de entrar em óbito é grande. Agora, o que o governo federal pode fazer para conter? Tudo nós fizemos, porque desde o começo se falava que o tal do achatamento da curva, o isolamento tinha que acontecer, para que caso as pessoas procurassem os hospitais, lá tinha que ter as UTIs e também os respiradores. As informações que nós temos, pode ser que esteja equivocado, mas na totalidade, ou em grande parte, né, ninguém perdeu a vida por falta de respirador ou leite de UTI. Tá? Pode ser que tenha acontecido um caso ou outro, mas inclusive as informações que chegam para nós, seria bom você fazer na ponta da linha, tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, tá? Se os gastos são compatíveis ou não. Tá? Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim nas mídias sociais, a gente faz um filtro e eu encaminho para a Polícia Federal ou para a BIM, certo? E lá eles veem o que fazem com esses dados. Então, até eu não posso prevaricar, o que chega ao meu conhecimento, eu passo para frente para que seja, pela inteligência deles, analisado e aberto um processo investigatório ou não, que nós queremos a transparência, é verdade. Agora, seria bom que, você pode ver, chega o atestado de óbito, você vê lá, cardiopatia, insuficiência respiratória, mais não sei o que, e Covid. Entra como apenas Covid. Né? Então tem pessoas que morrem com Covid e outras de Covid. Sim. Eu sei que é difícil aí você separar isso aí, mas que nós não queremos são números que não condizem com a verdade, tem que condizer com a verdade. É só isso, vou errado aí? Não, presidente. Sobre essa narrativa que eles tentaram forçar de que havia tentativa de esconder dados, primeiro que isso sequer é possível, porque tudo que o governo federal faz é a totalização dos dados, ou seja, nós recebemos... É a live do presidente Jair Bolsonaro, agora 7h25. Cara, que produto de primeira. A gente estava falando, a gente fala porque vê o produto. Recebemos o produto, claro, testamos o produto. E o produto realmente é muito bom. Emílio, a gente percebeu, o Brasil é um país continental. E, claro, muita venda para Sudeste, Sul, tal, mas muita venda para o Norte e Nordeste. E alguns pedidos chegando. Pessoal, poxa, segura no frete. E aí a gente decidiu que a gente vai aí entregar de graça. Mas só agora, só hoje.
Não, frete grátis até a próxima quinta-feira, que a gente pretende voltar aqui. Frete grátis de hoje até a próxima quinta-feira para todo o Brasil, nas compras acima de R$ 99,00. Useocapitã.com.br. Eu garanto que você não vai se arrepender. É prático, é legal, tem para cabelo, para barba. 7h26, a gente volta a acompanhar ao vivo aqui a live do presidente Jair Bolsonaro, falando agora o assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins. Uma coisa até errada, você levando E o presidente Jair Bolsonaro agora. De forma ponderada ali. Estado, por exemplo, São Paulo, que fez praticamente lockdown, fechou tudo, até a minha Eldorado Paulista, né? Não tem mais que 3 mil habitantes. Fechou quase tudo, né? E o número de óbitos lá por 1 milhão de habitantes é muitíssimo maior que Minas Gerais, por exemplo, que fechou bem menos. Né? Então, se a lógica é fechar menos óbitos, essa lógica não está funcionando. Ou os números foram inflados por um lado, né? Ou não são muito precisos de outro. Alguma coisa está acontecendo, isso tem que ser explicado isso aí. Né? E a questão aonde entra a participação do governo federal para diminuir o número de óbitos. O pessoal, nas redes sociais, em especial, critico, né? A gente vai no perfil dele e metade está lá, Haddad 13, Lula livre, tá essas coisas todas. Então, logicamente, a gente já sabe que essa pessoa vai falar sempre besteira ali. Até porque, a princípio, tem uma cultura um pouco menor, né? Para acreditar no PT tem que ter uma cultura bem menor que a massa aí. Mas, né, esses números têm que ser o mais próximo da realidade possível, se não real, para você fazer um cálculo. A região lá de Campinas, Jundiaí, por exemplo, você tem que saber o que está acontecendo, algo anormal que está acontecendo lá, os números estão sendo inflados ou não, são precisos, são subnotificados, tem que saber o que está acontecendo, da forma como vinha sendo feito. Não vou falar pelo Nelson Teck, porque ele ficou pouco tempo no Ministério, ficou um mês, mas, enquanto o ministro anterior, esses números aí eram fictícios. Eram fictícios. E ele estava todo dia vendendo peixe, né? Fica em casa, não saia, a curva tem que amansar. Ciência, foco na OMS. Olha a OMS aqui, olha a vexame da OMS aí. Tá? Gosto do Mandetta como pessoa, tá certo? Mas ali deu uma escorregadinha na questão. 7h28, seja bem-vindo de volta, você que nos ouve pelo rádio. Seguimos ao vivo com a live do presidente Jair Bolsonaro. Ele era um cliente da Globo, gostava da entrevista para a Globo, mas nada pessoal contra ele, tá certo? Em outras áreas trabalhou muito bem, boa sorte ao Mandetta, mas houve algum exagero por ocasião daqueles números naquela época, porque o objetivo era vender o pavor. Né? E hoje em dia, conversando com a Damares, falei agora há pouco, ela está em deslocamento de Belém para a Ilha de Marajó. Ela nos relatou, na última reunião de ministros, relatou pessoalmente para mim também, o aumento da violência doméstica, aumento de suicídio, de abuso de crianças, tá? De problemas de depressão. Teve uma explosão no número de divórcios. Divórcio também. Tá? Tu casou para sempre, né? Eu casei 2 vezes, você fala que foi 3, né? Casei 2 vezes. Tá certo? Espero não casar mais nenhuma, chega. Tá certo? Tem que dar certo, se não der certo, errado sou eu. Tá? Tentou 1, 2, a terceira já a culpa é do homem ou da mulher que separou 3. Você já foi casado, não? Ainda não. Ainda não? Pretende ser casado? Tô no caminho, sim. O objetivo de você casar você é feliz no momento? Sou feliz. E você quer casar por quê? Porque o senhor falou que tem que casar para ser ainda mais feliz. Parabéns. Esse é o Felipe G. Martins aí, nosso conselheiro matrimonial. Ô Cearense, eu não casado por quê, Cearense? Você é casado, Cearense? Não, presidente. Você não sabe o que é ser hiper feliz. Mas eu quero ser feliz. Você, o Vuduzinho, tu é casado? Vuduzinho é casado. O mais feliz do planeta. Não vou mostrar que vai dar um processo também. O apelido dele é Vuduzinho, ele é baixinho, casado, acabou de ser papai. Quem diria, um de menor aí, quanta idade? 26. 26, mas tu é de menor. Hélio, tu é casado, Hélio? Sim. Quantos filhos? 2. Muito feliz, hiper feliz ou infeliz? Muito feliz. Muito feliz. O Erlon, você é feliz, infeliz ou o quê? Hiper feliz. Hiper feliz. Cid? Hiper feliz. Então, olha, se as esposas estão assistindo aí, quando chegar em casa, é o tratamento. E você? É casada? Graças a Deus. E você é feliz? Muito feliz. Ô, maridão, É uma benção. quando chegar em casa, tem que ter o café pronto aí, cozinha arrumada.
sala varrida. Você tem filhos? Fala. Você tem filhos? Tenho filho Miguel. O Miguel, qual é a idade dele? 10. Banho tomado Miguel, Aí, dente escovado. É milagre. Tá certo. Mas tudo bem, pessoal. Vamos lá. Gente, sobre essa empolgação aí com a ciência, é importante a gente dizer que, se a gente for olhar a atitude realmente científica em relação à pandemia, ao longo da história a gente vê aí que sempre se adotou a quarentena de pessoas doentes. Isso está, inclusive, em livros antigos como a própria Bíblia. A gente lê lá em Números o procedimento de quarentena de pessoas com lepra, por exemplo, em outras fontes de religiões antigas, a gente já encontrava isso. Agora, nunca tinha sido praticado a quarentena total da sociedade como se propôs dessa vez. Ele fala, não, é ciência, ciência. Agora, a ciência, ela nunca busca uma coisa que não foi testada e cujo cálculo não foi... Mas você pode ver, você conversando com os outros, que eu converso, né? É o senso comum das pessoas. Eu acertei com a imprensa, falta dar um acerto final, talvez amanhã. No sábado eu dei uma saída com a imprensa do meu lado, para a gente visitar aqui algumas cidades satélite e nos bairros mais humildes e buscar entrar na casa das pessoas e perguntar como é que está a vida dela. Inclusive, quero deixar aberto a imprensa, ela vai escolher com a rua para dizer que eu escolhi, para mostrar como está vivendo. E é comum você ter relatos de, aqui na minha casa só meu marido, só meu filho teve, ninguém mais teve. É essa questão do assintomático. Agora, nada está comprovado sobre o coronavírus, então tudo que você fala agora é em cima de observações. Tá? E de vez em quando alguém ainda fala, né? Ela não pode usar a hidroxicloroquina porque não foi comprovado cientificamente. Não foi. A ivermectina, é isso? Que é um comprimido, não é azul, da Anitta? Anitta, exatamente. Tem gente que diz, o Marcos Pontes, o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, tem testado isso com um protocolo da Anvisa em alguns hospitais, né, e tem dado resultado também. Eu acho que o resultado até é melhor que a cloroquina, porque mata o verme todo e combate aí a expansão do vírus. Então tem dado certo. Agora a cloroquina é o medicamento preferido dos médicos famosos. A gente pegar aí o secretário de saúde de São Paulo, do Rio de Janeiro. Para você não, para ele sim. Poucos falam, né? O doutor Calil falou que tomou. Já o David Wipp, que é o médico da equipe do Dória, se curou, mas não falou o que foi. Ele podia falar, não foi hidrox. Né? Será que estaria mentindo? Não faria isso. Né? Então, agora, foi hidrox. Seria demitido? Agora, mais recentemente, vazou a receita que... vazou a receita? Que ele usou. Hidroxicloroquina, azitromicina e zinco. Não é barato, né? O povão fica em casa. Fica em casa. Né? E outra, no protocolo do Ministério da Saúde, dizia que só podia usar hidroxicloroquina nos casos graves. É igual você levar picada de cobra. Você vai tomar... Olha, vamos dar mais um tempo aqui para ver se os efeitos aí da peçonha não seja tão grave assim. Tem que tomar logo no começo. Quem toma no começo, tem relatos também, nada comprovado cientificamente que deu certo. Agora, tem estados do Brasil que se proibiu a hidroxicloroquina. Alguns senadores do PT entraram com requerimento no TCU para tornar sem efeito aquela recomendação do Ministério da Saúde no tocante ao uso da hidroxicloroquina. Se você tivesse entrado lá e mostrando uma outra alternativa, você podia até pensar nisso. Agora, quem não quiser tomar o comprimido, que não tome. É simples demais. Não vou nem falar em democracia, é um direito dele. O cara quer tomar, toma. Repito, minha mãe está com 93 anos, tá? A família é avisada. Tem lá o médico lá da cidade onde ela está, que sei que ela está em várias cidades, né? Ela fica lá em Miracatu, Juquiá não. Cajati, Eldorado, ela fica na casa dos irmãos, ela fica mais parada no município no momento. Se for constatado que ela está com vírus, né, ela vai ser receitada por um médico para tomar a hidroxicloroquina e ponto final. Não vamos esperar minha mãe com 93 anos de idade agravar uma situação, porque eu não tenho certeza aqui, mas deve estar pesando uns 45 quilos, bastante magrinha minha mãe, tem alguns problemas de saúde, deixar agravar para que ela seja, para que ela tome a hidroxicloroquina. Vai tomar. E a decisão da família, né? A família já está todo mundo, os 6 irmãos aqui,
já deram o sinal verde para minha mãe tomar a hidroxicloroquina. Até o presidente Donald Trump tomou, quando ele relatou à imprensa, e relatou também o senhor numa conversa telefônica. Ele relatou também que estava usando como preventivo, né? Preventivo, profilaxia. Eu não tomei nada não, eu acho que eu já fui contaminado, tá? Porque dada a maneira que vindo um avião, por exemplo, dos Estados Unidos para cá, eu acho que 23 no avião. Eu estava lá e peguei, por exemplo. O Cid pegou também. Moza estava nos Estados Unidos? Você foi nos Estados Unidos? Não, né? Já. Pegou também. Mas alguém pegou ele? Estava comigo? Não, você estava, dessa vez não estava não? Não. Ainda bem, Hélio. Você dá mal, você está falando, Hélio. Mostrou depois. Mostrou depois? Então, tudo bem. Presidente, tem aquela reportagem da Bandeirante que explica certinho como é que é Tudo bem. Vamos lá. Continuando aqui. Ministério das Comunicações. É das comunicações, não é da comunicação da Presidência da República. Tá? Então, criamos o Ministério, pegamos uma parte lá da Ciência e Tecnologia, outra parte da Secretaria de Governo, o Marcos Pontes cedeu uma parte dele, o João Ramos cedeu outra parte. Não houve aumento de despesa, zero. Não houve nenhum cargo foi criado, zero. Tá? O cara pode falar, mas criou o cargo de salário do ministro. Bem, o Fábio Farias já foi nomeado, né? Ministro das Comunicações. Ele pode optar entre receber o salário como deputado, né, ou abrir mão e receber o salário como ministro. Então, o custo não tem aumento de custo nenhum. Tá? Essa é a intenção nossa. Obviamente, a SECOM vai para lá, a EBC vai para lá. Né? Vamos tentar melhorar as comunicações do governo, mas o grande trabalho desse ministério é as comunicações como um todo no Brasil. Temos pela frente a questão do 5G. Que nós já sabemos, houve uma orientação minha, antes que fale de interferência, né? Houve uma orientação minha e como proceder nessa questão. E nós, pode ter certeza, faremos o melhor negócio, levando em conta vários aspectos, não apenas o econômico. Às vezes o mais barato não quer dizer que seja o melhor, né? E nem sempre o mais caro pode ser o melhor também. Nós vamos atender os requisitos da soberania nacional, da segurança das informações, da segurança de dados e também a nossa política externa também entra nessa questão. Alguma coisa, Felipe? Não, presidente, é isso mesmo. Se fala muito na imprensa sobre 5G, mas desde o início o senhor determinou que fossem critérios nacionais, que levassem em consideração a economia, levassem em consideração, evidentemente, a área de comunicações no Brasil, a necessidade das novas tecnologias, mas também a segurança nacional, a segurança da privacidade das pessoas que navegam aí nas redes e da liberdade também, para que elas possam usar as redes sociais, que é uma das bandeiras mais caras ao senhor, desde a época que o senhor atuava como parlamentar. Olha, quando foi votado e aprovado a Marco Civil da Internet, eu fiz o que pude contrário, mas não tem marco nenhum, né? Tem que ser livre. Eu duvido alguém, né, desde antes de ser presidente, apanhava mais nas mídias sociais do que eu. Durante a minha pré-campanha e campanha, o tempo todo memes, filmetes, me chamando de misógino, de racista, de não gostar de nordestino. Tudo para se imaginar, tudo, né? Até teve um vídeo de campanha, entre outros, do próprio PT, durante a campanha, aquele vídeo, aquelas inserções de 1 minuto, aparecia uma menina jovem, talvez 20 anos, né? Com a marca da suástica na barriga, né? Sim. A marca da barriga. E aí o PT fez campanha em cima disso, né? Bolsonaristas tatuam a Gillette, a suástica no corpo da fulano de tal. Bem, depois foi visto que, segundo a perícia, que aquela suástica realmente marcada com Gillette, né? Com uma lâmina, foi ela mesma que fez, ou ela foi o terceiro com o consentimento dela, que não tinha nenhuma marquinha um pouco mais profunda. Se você vai fazer com raiva, na marra, uma suástica, né, como foi naquele momento daquela pessoa, você aprofundaria mais, não aconteceria aquilo. E o PT usou isso largamente contra mim. O PT diz em sessões que eu ia acabar com o Bolsa Família, com o 10º do Bolsa Família, tá certo? Eu ia proibir jogos de videogame, valeu, Hélio. Eu ia proibir videogame para tentar jogar molecada contra mim. Votou contra deficientes. Votei contra deficientes. Agora, peraí, o TSE, alguém hackeou uma página lá e quem tem que ser caçado sou eu, pô?
Não tem cabimento. Não tem cabimento uma coisa dessa aí. Espero que tenha certeza que vai dar tudo certo. E a liberdade de expressão defendemos a qualquer tempo. O Supremo está julgando aí a questão do inquérito das fake news. Agora, quem alimentou esse inquérito? Joyce Halseman, um tal de Crispim lá do Rio Grande do Sul, que usou meu nome, usou o partido para se eleger. E não acho nunca. Se tive uma dor a ver com esse cara, foi muito. E também usou também do Alexandre Frota. Né? Então, o inquérito do Alexandre de Moraes está baseado nisso. Agora, com todo respeito, eu sou Alexandre de Moraes. Estamos vendo aí, todo dia, né, pessoas do gabinete da Joyce Halseman dizendo como é que ela fazia fake news contra a minha pessoa, contra meus filhos, contra a Carla Zambelli, contra a Bia Kiss, né? Gabinete do ódio, eu não sei quem inventou esse nome, mas pode ser que tenha sido ela até. Agora, ela tem que ser investigada. Se houve uma busca e apreensão que eu não posso concordar com aquilo, aquela busca e apreensão da forma como foi feita. Tá certo? Você tinha que chegar na casa da pessoa, busca e apreensão, e dizer por que ela está tendo sua intimidade violada naquele momento. Isso não aconteceu. Os que foram depor não tiveram acesso ao processo. Como nós estamos vendo na mídia aí, o inquérito não foi conduzido por um delegado da Polícia Federal, foi com um delegado da Polícia Civil, estamos vendo na mídia, e essa foi a assentação também do advogado-geral da União. Tem muita coisa esquisita nesse inquérito, né? E nós sabemos que devemos respeitar as leis. Agora, em primeiro lugar, nós, homens públicos, todos devemos respeitar a população. Tá? Continua o julgamento no Supremo a semana que vem. Uma coisa que aconteceu no julgamento do TSE, o procurador da Justiça Eleitoral, né, opinou favorável que as provas colhidas no inquérito do Supremo podem ser usadas nesse inquérito lá do TSE. Eu espero que tudo seja feito à luz da legislação, que não abusem, porque ninguém pode admitir, de sã consciência, ter a sua intimidade violada para responder um processo, talvez ser condenado por esse tipo de provas, que são provas, entre aspas, que estão sendo produzidas. Isso aí, obviamente, apenas torna a opinião pública cada vez mais hostil a essa ou aquela autoridade. Então, a gente espera que tudo dê certo, né? Porque nós aqui, do meu lado aqui, sempre tivemos do lado da lei, da ordem, sempre defendemos a nossa Constituição, a democracia, a liberdade, e temos mais que o direito, temos o dever de exigir que todos, né, sem exceção, tenham uma linha semelhante à nossa, que afinal de contas não existe uma só palavra minha no sentido de buscar censurar a mídia, controlar a mídia. Não existe. Coisas que no governo anterior existiam, e não só instituições, né, integrantes de instituições como a própria mídia criticavam. A crítica era muito velada. Vem para cima de mim. Dizem que o tempo todo eu estou agredindo a mídia, né? É comum de ver matéria que eu agrido a mídia no cercadinho, que está o povo ali, eu passo por ali. Agora, se são agredidos, sai dali, pô. Vocês não estão obrigados a ficar ali. Ontem voltei por volta de meia-noite. Quase meia-noite. Meia-noite. Fiquei, acredito, uns 40 minutos conversando. Ali tinha uns 4, 5 águas de imprensa, uma conversa tranquila, não deu repercussão em nada, porque uma conversa saudável. Como tem certas pessoas aí de determinado órgão de imprensa, o cara está para infernizar, para provocar. E eu tenho evitado conversar com esse tipo de profissional, entre aspas. Vou deixar bem claro também, você está sabendo, né, que Globo, Folha, Estadão, Valor Econômico, cortou há poucas semanas 25% do salário do pessoal. E estão agora preparando para dar mais um corte. Não estão aguentando sobreviver também, por causa da maneira como trata uma questão séria, que é a questão da pandemia. Então a liberdade de expressão não se discute. Inclusive, dizer uma coisa, eu ontem sancionei um projeto de lei com 8 vetos. Vai ser publicado já no Oficial da União de amanhã. Tá certo? Até botei no Facebook, não sei se entrou nas demais mídias sociais também. É o PL 179, chamado PL dos síndicos. Ou seja, como se não bastasse superpoderes para governadores e prefeitos, que alguns poucos, né, não foram todos, alguns poucos extrapolaram, no meu entender, prendendo gente na praia, prendendo na praça,
mandando tirar no Ceará, determinando a polícia militar para que tire bandeira do Brasil de carros. É um apelo que eu faço à polícia militar do Ceará, que eu respeito todas as polícias do Brasil. Esse é o tipo de morte absurda, não se cumpre. A quem está com a bandeira do Brasil vai ter, não passa aqui se não tirar a bandeira. Agora, se passar com a bandeira de Cuba ali, a foice e o martelo, não tem problema nenhum, tá certo? Então a questão da liberdade de expressão não tem preço, e mesmo que eu vi um depoimento ali, um voto do ministro Alexandre de Moraes, um tempo atrás ali, julgando inconstitucional o dispositivo de um projeto, uma lei, né, votada no Congresso Nacional, no sentido de que não poderia, eles não queriam, né, alguns parlamentares, que não houvesse memes, chacota. E o Alexandre de Moraes falou: olha, quem não quer enfrentar isso, não se candidate. Fica em casa. Fica em casa. Lá atrás, eu fico em casa, eu lá atrás, então, né? Não é de agora, não. Presidente, se o senhor me permite... Faltou falar o pé do síndico, vamos lá. Só rapidinho sobre o assunto de fake news aí. O senhor continua sendo vítima de fake news. Recentemente inventaram, por exemplo, que o Trump tinha feito um tweet ali, uma brincadeira, falando que o Trump tinha chamado o senhor de Javier Bolsonaro. Depois fizeram uma outra notícia falsa dizendo que o Trump havia dado unfollow, ou seja, parado de seguir o senhor nas redes sociais, que é outra mentira. O máximo que nós fazemos aqui, a gente convive com o senhor quase diariamente, é dar risada dessas brincadeiras, desses memes, ou ignorar. Mas teve uma que a imprensa brasileira levou a sério, que o Trump falou que ainda bem que os Estados Unidos não seguiu a política brasileira, por isso proporcionalmente morreu menos gente. Bem, quem é o responsável pela política aqui de isolamento e de tudo que tem a ver com o comportamento do povo? São os governadores e prefeitos. O Supremo Tribunal Federal decidiu, não foi provocação minha, que isso é competência exclusiva de governadores e prefeitos. Então, o Trump, se ele falou isso mesmo, né, eu respondo agora: olha, realmente a política de governadores e prefeitos aqui, se está tão ruim assim como o pessoal diz que está, a responsabilidade é deles, da nossa. Foi basicamente o quê? Recurso. Né? A gente deve chegar ao total do gasto com isso tudo, que não é apenas com a saúde, é rolagem de dívida, é socorro para estados e municípios, é dinheiro na ponta da linha para você evitar que surjam, né, muitos empregados no Brasil. Vai chegar na casa de R$1 trilhão. A terceira parcela, talvez semana que vem seja marcada a data, né, que vai ser paga a terceira e, a princípio, né, a última parcela do socorro emergencial de R$600. Né? São aproximadamente um pouco mais de 50 milhões de pessoas que recebem, e dá são 600, né? Eu sei que 600 vezes 50 daria 30 bi, mas essa conta é maior porque tem muita gente que recebe duas vezes, recebe 1.200, tem de vista ser mãe solteira e outras coisas mais. Então é acima, na casa de 45 bilhões de reais, né? Então nós devemos gastar, porque temos atrasado ainda, o pessoal que está lá na malha fina deve chegar aos 3 primeiros meses a 150 bilhões de reais. O pessoal quer que nós estamos pretendendo aumentar, ou melhor, duas parcelas houve consenso com a equipe econômica, né? A parcela não seria de 600. A gente não pode gastar mais 100 bilhões de reais. Né? Não tem como. Se fosse possível, gostaria de gastar. Mas se nós nos endividarmos muito, a gente extrapola a nossa capacidade de endividamento. Nós estamos com a taxa Selic 3%. Os juros a longo prazo baixou bastante. Se nós não tivermos cuidado, a Selic pode subir, né? Volta a ser o paraíso dos rentistas do Brasil, né? Do pessoal que chama de agiotagem legalizada. A taxa de juros a longo prazo sobe e cada vez mais o que nós produzimos de riqueza vai para pagar juros da dívida. Ou seja, e a desgraça vem aí. Se o Brasil quebrar, pessoal, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. E a gente tem que ter responsabilidade. Aí quem que é a gente? É o Poder Executivo, é o Poder Legislativo, é o Judiciário, que interfere também em muitas ações que, no meu entendimento, não tinha que interferir. Tá certo? E na Câmara, por exemplo, vamos supor que chega uma proposta de 2 de 300. Se a Câmara quiser passar para 400, 500, voltar para 600, qual vai ser a decisão minha? Para que o Brasil não quebre. Né? Se pagar mais 2 de 600, vão ter uma dívida cada vez mais impagável, né? É o veto. Tá? Agora, faltam os governadores com responsabilidade,
buscar maneira de abrir o comércio. Não dá mais para ficar nessa situação. Agora, 7h50, aí então a live do presidente Jair Bolsonaro. A gente acompanhou aí praticamente na íntegra. Já vamos caminhando aqui para o final da edição de hoje de Os Pingos nos Is, então, para que a gente tenha tempo aqui de comentar também tudo que disse o presidente. Vamos lá, rapidamente, 2 minutinhos para cada um. Vou começar com você, Zé Maria. O que é que você destaca aí das falas de hoje do presidente Bolsonaro, Zé? Pois é, eu tenho sempre que dizer que essas falas do presidente são importantes, né? É uma forma de comunicação espontânea e direta sempre, e ele não falha. Esclareceu muito bem esta proposta aí de prorrogar o pagamento em mais 2 parcelas do salário emergencial, dizendo que está por volta de R$300, e descarta a possibilidade, olha, Vitor, já está no Congresso Nacional sendo discutido lá o projeto para colocar esse emergencial até o final do ano, em R$600. Isso é muito dinheiro, a equipe econômica não aceita. Então, o presidente diz que veta se o Congresso Nacional aprovar algo que seja diferente de mais 2 parcelas de R$300. Ainda não há uma batida de martelo sobre o valor, mas das 2 parcelas. Além disso, também, o presidente Jair Bolsonaro explicou essa criação do Ministério das Comunicações, reforçando, levou para lá a SECOM, e a SECOM leva também estatais como Correios, a EBC, né, que é a televisão pública, é a TV Lula chamada, porque foi ele que criou essa estatal de televisão, né, uma grana boa investida ali, e o Ministério das Comunicações ficando o Fábio Van Gartner como secretário executivo. O presidente deixa um seguro ali, dá a Fábio Faria a direção, já está nomeado, e fica o Van Gartner, que é o secretário da SECOM, secretário da SECOM, que vai para esse novo ministério. E ele explicando ali, né, que está realmente abrindo o governo, fazendo esta relação com o Congresso Nacional, e é necessário, é um desafio de todo o governo exatamente encontrar uma base no Congresso Nacional. E falou muito da OMS, né, praticamente levando ali de que o governo brasileiro pretende, sim, se afastar da OMS. Ele cita o exemplo dos Estados Unidos e critica várias ações da OMS, de idas e vindas, quer dizer, muitos assuntos. Vamos lá, Fiuza, 1 minutinho, por favor. Falou também sobre a questão do TSE, né? Citou aquela premissa de que, nesse inquérito, de que se descobrir que o hacker que mudou mulheres contra Bolsonaro, né? Não era isso? Para mulheres com Bolsonaro, se descobrisse que está ligada para ele, então poderia ser caçada a chapa. Isso eu lembro, Vitor, que foi plantado lá atrás no próprio TSE, né? Essa afirmação de que se tiver fake news, a eleição pode ser cancelada. É tudo muito inconsistente e eu acho que ele fez ele atestou que está vendo que é inconsistente e fez um manifesto de que se trata de um uso político sem usar essas palavras. Você, Augusto, para a gente fechar então. Vai lá, Augusto. O Zé Maria e o Guilherme já registraram os temas principais que o presidente abordou e fizeram os comentários aí que eu endossaria. Eu acho que o presidente não apresentou desta vez nenhuma grande novidade e eu vou fazer um comentário técnico. Eu preferia as lives quando elas eram mais curtas e o presidente não adotava a forma do monólogo, né? Quer dizer, ele está praticamente falando sozinho. Antes ele punha ministros ao seu lado, dialogava com eles, ou fazia brincadeiras e ficava mais movimentada a live. Agora eu acho que fica um pouco monótono assim. É preciso dar mais dinamismo a esse tipo de pronunciamento aí, porque senão ele perde a audiência. Como lembra sempre o Zé, ele encontrou uma fórmula muito original de se comunicar com a população. Acho que ele deve voltar aos primeiros tempos, a forma original, né, da live. Né? Quanto aos assuntos, já falaram por mim o Guilherme e o Zé Maria.